Então vamos para funcionamento. Tópico de funcionamento. Mesmo limitado dinamicamente, o eixo rígido consegue prover controle vertical e lateral das rodas, porém um nível inferior se comparado às suspensões dependentes. Isso é verdade. Certo? Se alguém te disser que não, nostalgia, a paixão do cara por carro off-road, nem perca seu tempo discutindo. Tem nem pra onde correr isso aí. Né? Apesar de ter algumas variações, o funcionamento do sistema é o mesmo, exceto pelo fato de que alguns usam feixe de mola, o outro usa mola de pedal. Né? E aí a gente já sabe essas características, né? Porque o feixe de mola ele dá um maior controle, né? Dá alguns graus de liberdade para suspensão, enquanto que a mola de pedal precisa de alguns suportes. Né? Quando o veículo, agora vamos ao seu funcionamento propriamente dito. O veículo está trafegando, sucessivas frenagens, retomadas de velocidade são comuns devido ao tráfego. Né? Esses movimentos produzem momentos em torno do eixo transversal do veículo. Certo? O eixo transversal do veículo é aquele eixo que cruza o seu eixo longitudinal. Né? São eixos que passam pelo centro de massa do veículo. Certo? O eixo longitudinal é aquele que é paralelo, ele cruza o centro de massa na direção para frente do veículo. Né? Você está sentado aqui, ele vai passar do seu lado. Né? Enquanto que o eixo transversal, né, é aquele eixo que vai cruzar o eixo longitudinal. Você está sentado aqui, ele vai passar na sua frente, cruzando 90 graus com o eixo longitudinal do veículo. Lembrando que sempre pelo centro de massa do veículo. Certo? Então, estas cargas, né, esses momentos produzidos em torno do eixo transversal, são controlados pelos braços longitudinais ou pelo feixe de molas, caso seja a suspensão feixe de molas, de forma a manter as rodas no máximo de contato com o solo durante essas situações. Por que isso acontece? Porque quando tem esse movimento ele é chamado de pitch. Ou seja, ou é o mergulho do veículo, da carroceria, ou quando a carroceria ergue, né, só que só a dianteira. Então, isso são movimentos em torno do eixo transversal do veículo. Né? E aí, os braços longitudinais eles dão conta disso aí. Entretanto, os sistemas de eixo rígido experimentam alguns inconvenientes. Né? Durante seu funcionamento, principalmente quando uma das rodas atinge uma protuberância, uma irregularidade, a outra não, né? Ou seja, ou só quando há diferença, né, entre de, de deslocamento vertical dessas rodas, né, existe um fenômeno chamado que é o self-steer, né? Ou seja, é como se fosse autodireção, né? Que é uma variação da posição da roda que, sob compressão, tende a executar um deslocamento angular, certo? Ou seja, um leve esterçamento da roda. Essa roda aqui foi comprimida, então ela tende a fazer isso, ou isso. Né? Ou seja, ela tende a dobrar um pouquinho. Né? E esse fenômeno ele está ligado, ele está conectado à distância do eixo de articulação dos braços ao eixo das rodas. Que braços são esses? Os braços de direção. Quando eu tenho uma certa distância entre eles, eu acabo criando ali um pequeno momento no braço. Esse fluxo de forças acionando a roda cria um pequeno momento no braço. E aí você está dirigindo aqui, a roda faz uma leve esteira. Você não vai ver, porque você está dentro do carro, mas também é muito pequeno. Né? Então, quanto mais próximo ele está do eixo, né, mais eu tenho esse momento, né, mais eu tenho esse leve acionamento da direção. Isso é um dos efeitos quando o veículo passa por um desnível. Em situações de contorno de curvas e desvios, ocorre transferência lateral de carga. Portanto, forças e momentos em torno do eixo transversal, aqui eixo transversal, eixo longitudinal, hein, são gerados. Né? Ou seja, eu tenho transferência de carga, se eu estou dobrando, no caso, estou falando aqui de transferência lateral, né? Imagine o veículo de frente, quando eu estou fazendo a curva, eu estou jogando carga da roda interna à curva para a roda externa. Né? Isso acontece no eixo traseiro também.
né? Então essa transferência de carga, né, são movimentos, gera força, gera momentos e gera deformação dos componentes elásticos, gerando oscilações na carroceria, né? O controle desses movimentos, né, nessas situações é provido pelas articulações diagonais, como barra Panhard, a barra triangular, o quadrângulo de Watt, né? E em caso de eixo rígido na dianteira, é a barra estabilizadora que vai executar essa função de controle, né, da carga lateral. Essas articulações controlam o movimento lateral do eixo de forma a reduzir a diferença de posição entre as rodas. Por outro lado, grande parte da oscilação é transmitida à carroceria, gerando bastante oscilação e rolagem. Por que acontece isso? Porque geralmente essas barras elas são diretamente ligadas no chassi. Então ocorre muita transferência de vibração, né? E é interessante isso porque é, essa característica, né, você já não vê em suspensões tão destacadas, suspensões independentes. Né? Você até vê na suspensão semi-independente, que é o eixo de torção, porque ela tem uma configuração, um arranjo de montagem muito parecido com a suspensão eixo rígido, né? Mas você não vê na suspensão independente. Por quê? Porque geralmente a suspensão independente é montada no carro, mas tem uma interface entre o chassi e a suspensão, que é o subchassi, ou agregado. Aquilo ali é feito para auxiliar na absorção de vibração, sem eu ter que deixar amortecedores e molas muito suaves, prejudicando o comportamento dinâmico, né? Então, ou seja, nessa condição aqui, eu até tenho essas barras que ajudam a controlar, mas ainda assim não dá a esse tipo de suspensão um comportamento dinâmico interessante, né? Mas no geral não é essa a aplicação dela. E é assim que funciona a suspensão eixo rígido. Manutenção, último tópico, acabando o vídeo, né? Bom, a gente já sabe dos pontos negativos, dos pontos positivos, né? E um destes pontos positivos é, sem dúvidas, a manutenção desse sistema. Tenho que dizer isso. A manutenção do sistema eixo rígido ela é muito simplificada. Primeiro, porque não há alinhamento de roda. Isso é fantástico, convenhamos. Né? E você tem o lance do desgaste dos pneus. As rodas trabalham sempre quase que paralelamente todo o tempo, né? Bem, todo o tempo de operação do veículo elas estão quase que paralelas ao chão, né? 90 graus, vertical, não há inclinação, não há camber, não há toe, não há convergência ou divergência, né? E isso é bom até para o desgaste dos pneus também, né? Ou seja, no fundo eu tenho um tipo de suspensão muito interessante devido à sua simplicidade, né? Robustez. Então, manutenção desse sistema. Bom, vamos entender. Se eu tenho feixe de molas, a manutenção vai se restringir muito ao fato de tem feixe de molas, então eu vou ter que garantir a lubrificação desse feixe de molas, certo? Porque ele vai estar exposto à oxidação, umidade. Já falamos disso. Aí eu tenho eixo de tração? Tenho. Então o diferencial está ali, está. Se o veículo for muito antigo, provavelmente vai ter desbalanceamento ali devido no cardan e tudo, e vai passar muita vibração, pancadas, né? Devido ao cardan se deslocar ali nas juntas dele. Então tem essa manutenção a ser feita, né? Com relação a outros fatores, não vejo manutenções assim muito destacadas. Talvez essas manutenções têm graxas internamente, né? Porque tem semi-árvores correndo ali. Talvez a troca dessa graxa seria interessante, mas em veículos muito rodados, né? Mas no geral não há muito o que se ponderar. Se eu não tenho diferencial, é mais simples ainda. Se eu tenho eixo, ou se eu tenho mola helicoidal, então a gente tem que se ligar nas buchas desses braços, dessas articulações auxiliares, que elas se desgastam
e aí você tem que trocar porque gera vibração, gera barulho, certo? Gera alguns estalos na suspensão, principalmente os braços longitudinais, eles dão alguns estalos quando eles estão em fim de vida, né? Então tem que ter atenção nesse ponto. Enfim, terminamos o tópico com referências. Esses livros aqui, para quem está vendo os vídeos do canal, já são bastante conhecidos. Eu sempre indico eles quando eu vou falar de suspensão, então esse aqui é chovendo molhado para mim. O Manual da Bosch, todo mundo já sabe. O Genta é um livro, se eu não me engano, é de um italiano, muito bom para falar de chassi, certo? Chassis Handbook é referência em qualquer coisa sobre chassi, ele também fala até da parte mecatrônica, de controles eletrônicos, certo? É muito bom também. O Corolla é um compiladão, certo? De trem de força, chassi, certo? E carroceria, né? É muito bom. Lembrando, ele faz um compiladão disso tudo, né? E o Jeffrey K. Ball, né, e o Richard Stone escreveram o Automotive Engineering Fundamentals. Dá para pegar, é um pouco mais resumido esse livro, é um livro da SAI, muito bom, peguei até na biblioteca da UFC para dar uma lida há uns anos atrás, muito bom mesmo, mas ele não é tão específico como esses daqui, ele é um geralzão de todos os sistemas do automóvel. Né? Então é isso. Suspensão eixo rígido, revisão. Né? Temos três tipos. A já em desuso de Dion, a com feixe de molas e a com molas helicoidais. A diferença entre elas está nas características, né, dos componentes elásticos que elas usam. Molas helicoidais ou feixe de molas. Feixe de molas auxilia na suspensão, dando a ela um pouco mais de graus de liberdade, um pouco mais de controle. As molas helicoidais não, controlam apenas os movimentos verticais. Todo tipo de força que estiver agindo na roda, ou seja, forças longitudinais devido à resistência à rolagem ou cargas laterais em curvas, terão que ser auxiliadas por outras articulações da suspensão, porque a suspensão de rígido não tem tanta liberdade, né? Não tem tanta articulação em termos de controle das rodas, né? Então, deixa eu ver o que mais podemos dizer. Os componentes não são muitos. A barra transversal, o eixo rígido em si, os componentes elásticos, molas e buchas, né? E as barras auxiliares, se necessárias, né? Então, é isso. Manutenção, acabamos de dizer, não tem muito o que falar sobre esse tipo de sistema simples, mas ainda assim muito útil, né? E é isso. E acabou esse vídeo.